Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série SIGA-A, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Eu sou o professor Alex Oliveira e no vídeo de hoje vamos tratar da temática dos ajustes de aulas, dentre os quais destacamos o cancelamento de aula e a inclusão de aula extra. Inicialmente, fazemos o login na plataforma através do portal do SIGA-A, através de nossas credenciais, selecionamos o nosso vínculo e uma vez selecionado o vínculo, você seleciona o componente curricular no qual pretende fazer os ajustes. No meu caso aqui eu vou selecionar o componente gestão de projetos. Uma vez logado no SIGA-A e o componente curricular selecionado, nessa tela você pode observar que o planejamento das aulas já está cadastrado. Esse planejamento foi cadastrado através da opção plano de ensino. Essa opção a gente já tratou num outro vídeo que você pode observar mais tarde. Mas o objetivo desse vídeo é, uma vez que começam as minhas aulas, eu posso eventualmente não ministrar alguma dessas aulas. Por exemplo, eu posso pegar uma aula dessas aqui e por uma razão qualquer que foge ao nosso controle, eu posso não ministrar essa aula. Então, eu preciso fazer o cancelamento dessa aula. Como é que eu cancelo uma aula? Eu vou cancelar, a título de exemplo, essa aula aqui, gerenciamento do tempo, que deve ocorrer no dia 28 de março de 2020. Só lembrando que isso aqui é um SIGA de teste e esse componente curricular já foi ministrado em outro semestre. Para fazer o cancelamento dessa aula do dia 28 de março, como é que eu procedo? No menu aqui, na coluna da esquerda, eu seleciono a opção Alunos. Em seguida, eu clico na opção Lançar frequências. Uma vez clicado na opção Lançar frequência, vou selecionar o dia em que eu não vou conseguir ministrar aquela aula. Eu vou selecionar aqui, no caso, a aula do dia 28 de março. Clico na opção 28 de março, aqui, selecionado. E nessa opção aqui do dia 28 de março, tá, eu tenho um botão que se chama Cancelar Aula. Esse botão aqui, Cancelar Aula, que essa aula planejada, ela não seja realizada. É importante lembrar que, uma vez cancelada a aula, os alunos não vão ficar nem com presença e nem com falta. Outro detalhe é que essa operação de cancelamento da aula não pode ser desfeita. Então vou clicar aqui em cancelar aula. Quando eu clico nesse botão, o sistema pede uma confirmação desse procedimento. Eu clico em OK, se eu estiver de acordo, e vai aparecer esta janela com mais informações. Aqui ele coloca o dia inicial e final da aula que eu não pretendo ministrar. Aqui ele já coloca uma descrição, não haverá aula, eu posso alterar, ok? E aqui eu posso colocar um motivo. Por razão de saúde. Nesse dia eu não estou podendo ministrar essa aula. Coloquei lá o motivo. Aqui ele já seleciona componente curricular referente a esse cancelamento. Eu tenho a opção de que esse cancelamento se torne visível para os estudantes. Aqui, cancelar a aula está marcado, o docente. E uma vez
Uma vez que todos os campos estão preenchidos, eu clico em cadastrar. Pronto. Uma vez cadastrado o cancelamento, vocês podem observar que naquele dia ele vai ter um destaque aqui em vermelho. Tá? Então aqui vai aparecer não só para o professor, mas também para os estudantes, que não haverá aula. E aqui o motivo pelo qual a aula não será realizada. Ok. Uma vez cancelado, eu posso, por exemplo, programar uma aula extra para reposição. Portanto, a reposição é um outro mecanismo que o SIGA tem para que essas aulas que não foram realizadas sejam realizadas num outro momento. Outro ponto que o sistema permite é que o cadastro de aulas extras ela pode ser realizada também não só para questões referentes a reposições de aulas, mas também aulas adicionais. Como é que a gente faz isso? Para que a gente possa criar uma aula para repor essa aula do dia 28, ok? Só a título de exemplo. Como é que a gente faz isso? Eu clico na opção aqui no menu Turma e vou até a opção chamada Registrar Aula Extra. Clico nessa opção e aqui aparecem as opções de reposição de aula. Aqui eu já tinha feito uma e eu vou agora cadastrar uma nova. Então eu clico em Cadastrar Aula Extra e aqui eu vou fazer o preenchimento das informações referente a essa nova aula extra. Eu clico aqui, eu clico nessa janelinha, vou selecionar aqui o ano de 2020 e vou pegar aqui o mês de março. A aula que eu cancelei foi essa do dia 28. Vamos imaginar que eu vou repor essa aula dia 30, só a título de exemplo. Então, dia 30 de março, eu vou repor aquela aula do dia 28. O tipo de aula extra, como eu mencionei, pode ser uma aula adicional, que não se refere à reposição. Pode ser uma reposição, simplesmente, como é o caso agora, ou uma reposição devido à greve. Então, vou usar a opção reposição. O número de aulas que eu vou repor serão 4 aulas. E aqui eu vou colocar uma reposição, estou escrevendo aqui, reposição de aula do dia 28 de março. Posso botar alguma observação aqui qualquer sobre essa reposição, mas é importante lembrar que o campo observações aqui ele não é obrigatório. Ok? Então esse campo não exige que o professor, a professora preencha alguma informação, mas a título de documentação é sempre importante colocar algum detalhe, enfim, referente a essa reposição. Posso notificar os alunos ou não, tá? Ou seja, o aluno vai receber uma mensagem de que o professor cadastrou uma nova aula extra e eu clico em cadastrar. Uma vez cadastrado, ele aparece aqui, aula extra cadastrada com sucesso. Tópico de aula cadastrado com sucesso. Se você observar aqui, a aula do dia 28 ela foi cancelada, mas a reposição foi cadastrado, né, no dia 30, e ele já coloca reposição da aula do dia 28, que é aquela descrição. E é uma aula extra de reposição no dia 30, e aqui as observações, aquelas que a gente mencionou na tela anterior. Se você clicar no plano de ensino que você já cadastrou, você pode observar que aqui no planejamento do cronograma das aulas vai aparecer automaticamente que no dia 28 não houve aula e que no dia 30 houve a reposição da aula do dia 28. Portanto, o seu plano de ensino ele vai sendo atualizado automaticamente. Por isso a importância de se registrar essas
atividades de cancelamento e registro de aula extra. Clico aqui em cancelar ou voltar e aqui finalizamos as duas opções de ajustes de aulas. Dessa forma chegamos ao fim de mais um vídeo sobre o SIGA. Esperamos que esse vídeo possa ser útil de alguma forma e nos encontramos numa outra oportunidade. Obrigado.